Agora, olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre laços de família. Mas antes, vamos fazer a nossa abertura, fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Ao exalar, vamos relaxando todo o nosso físico. Devagar vamos nos desligando de ruídos e vozes exteriores. Vamos nos mantendo bem tranquilos, bem relaxados. Respira e solta. E assim nós vamos poder sentir toda essa espiritualidade que já está junto conosco desde as primeiras horas da manhã de hoje. Vamos assim sentindo a presença de Maria, a mãe de Jesus, que com o seu manto azul ela nos envolve, vai nos deixando mais tranquilos, serenos, e juntos com Maria e com toda essa espiritualidade, vamos sentindo a presença de Jesus, o nosso Mestre, esse que nunca nos abandona, está sempre nos mostrando o caminho. E juntos com Maria, com Jesus, com todos esses anjos de luz, vamos sentindo a presença de Deus, o nosso Pai. E vamos agradecendo a Ele por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo a Ele por todas as oportunidades que Ele nos dá, principalmente essa de estarmos juntos para esse tratamento. E assim, juntos vamos dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E assim, tranquilos, serenos, vamos abrindo os nossos olhos bem devagarzinho para iniciarmos a nossa preleção do dia de hoje. E assim, mais tranquilos, mais serenos, vamos conversar hoje bem pouquinho sobre laços de família. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Fátima, eu pertenço à Casa Espírita Mansão da Esperança. Laços de família está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18. Laços de família. O que é laços de família? São pessoas que se unem na mesma família, que estão sempre juntos na mesma família. Então, quando nós estamos lá, né, em outra morada da casa do Pai, a gente combina, combina isso mesmo, a gente combina de quando viermos para o planeta Terra, virmos junto por algum motivo, para nos ajudarmos uns aos outros. Se nós não pudermos estar na mesma família, podemos estar no grupo de amizades, um grupo de amigos, que às vezes a gente não fala assim, nossa, esse meu amigo é mais que um irmão para mim. Por quê? Por causa da afinidade. Nós estamos sempre com os pensamentos parecidos, sempre unidos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, quando nós estamos em um lar, né, que a gente nasceu naquele lar, e de repente a gente cresce e a gente vê que aquele nosso irmão não se dá bem com a gente. A gente, alguma coisa tem nele que a gente não se afiniza, não é verdade? Por que a gente implica tanto com aquele, ou ele implica tanto conosco? Algum motivo tem.
De repente, nós pedimos para vir juntos nessa encarnação, nessa nossa vida, para podermos nos melhorarmos, para eu aprender a ser mais paciente, mais tolerante, aceitá-lo como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. E assim é ele também. Às vezes é estar junto para nos aceitar como somos e não como ele gostaria que fôssemos. E a gente nunca parou para pensar nisso, né? A gente só pensa assim: "Poxa, mas esse meu irmão é chato", né? Ou então: "Poxa, esse meu pai não me compreende. Por que será que ele não me compreende? Será que eu já tentei compreendê-lo? Será que eu já tentei ouvi-lo? Saber o que ele tem para me dizer? Eu já o perdoei por algum motivo, seja ele qual for?" Se nós estamos aqui nesse planeta para nossa evolução, para evoluirmos, então a gente desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, até ficarmos espíritos de luz. Então, para que isso aconteça, o que que nós precisamos? Estarmos sempre aprendendo uns com os outros. Se nós estamos, que não seja no nosso lar, mas num ambiente de trabalho, por que que eu não me que aquele meu amigo é tão chato? Será que ele é chato? Será que eu não o entendo? Será que eu é que não estou sendo chata com ele, por algum motivo? Ou então não tem motivo nenhum, mas ele é chato, hein? Por que que ele é chato? Será que eu não tenho alguma coisa contra ele lá no meu eu, que eu ainda não identifiquei? Principalmente essas pessoas que estão no nosso convívio, que nos é mais difícil, é com elas que nós precisamos aprender, é com elas que nós precisamos estar junto, por algum motivo, ou porque eu preciso ter mais tolerância, ou porque eu preciso ter mais compreensão, mais amizade, ou porque eu preciso ser mais paciente com essa pessoa. Então, tem um porquê. E quando a gente deixa isso, não vou não, não quero mais saber. Esse aí, quantas pessoas que a gente vê nesse mundo, nós, que aquele irmão de sangue, né, não se falam mais. Eles não têm mais contato, porque chegou naquele ponto X, não deu mais para suportar. Nem eu e nem ele nos esforçamos para isso. E aí o que acontece? Eu desencarno, ele desencarna, e aí a gente vai reencarnar junto de novo. Por quê? Porque nós não aprendemos nada nessa nossa última encarnação. Então nós precisamos aprender. Nós estamos aqui por esse motivo. Uma historinha bem simples para que vocês possam compreender. Tinha uma senhora que chamava-se Dona Bronzina. E ela era uma ótima mãe, uma ótima avó, uma ótima evangelizadora infantil de uma casa espírita. Ela fazia as preleções muito bonitas, sabia falar muito bem. E era uma boa esposa. E quando ela desencarnou, quando chegou lá na hora de acertar as contas, né? Dona Bronzina, a senhora desencarnou, né, por motivo de doença, e espero que a senhora esteja bem. Aí ela responde: estou muito bem. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer naquela minha vida, nessa minha última vida. Fez? Fiz. Eu fui boa mãe, eu fui uma ótima avó, estudei bastante o Evangelho de Jesus para colocar em prática. E aí a pessoa, o anjo, né, ou a entidade que estava conversando com ela,
falou assim para ela: "Ué, mas teve um item da sua vida que você não se deu muito bem". Aí ela pergunta: "Ué, mas eu me dei bem com todos. E com seu esposo, a senhora se deu bem?". "Ah, me dei. Eu aturei ele até hoje". Aí esse esse mentor olhou para ela e falou: "Então, dona Bronzini, a senhora aturou, mas não amou. Porque quem ama, perdoa. Quem ama não vê os erros, vê mais os acertos das pessoas. A senhora focou mais nos erros do seu marido. Ah, mas ele era muito chato. Sim, ele precisava aprender com a senhora. E como que ele ia aprender? A senhora o tratando melhor, a senhora mostrando para ele que a vida é melhor quando a gente está bem com todos. E a senhora não fez isso. A senhora ficava quieta ou saía resmungando. Agora, o que vai acontecer? A senhora vai reencarnar. Aí ela falou assim: mas não me diga que eu vou reencarnar com ele de novo. Sim, vai reencarnar com ele de novo. Não, eu não queria. Vai, a senhora vai poder ser mãe dele, ou filha dele, ou até mesmo esposa dele, ou então marido dele. Ai, é isso que nos acontece. Quando a gente, aquelas pessoas que nos é mais difícil, aquelas que a gente acha: "Nossa, como é difícil conviver com essa pessoa", é com ela que nós precisamos estar. Às vezes, até numa casa espírita, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas sempre tem aquele que pega no nosso pé. Sempre tem aquele que tudo vê defeito, que não vê qualidade. O que que eu tenho que fazer com isso? Ficar com raiva dessa pessoa? Não. Rezar para que ela seja feliz, rezar para que ela me aceite e tender e tentar, né, pelo menos, ver onde eu estou errando, no que eu preciso melhorar. Por que que tanto implica comigo? O que que eu tenho que melhorar nesse meu nisso que eu estou fazendo na casa espírita. De repente, a gente acha que é perfeito, mas nós não somos. Todos nós precisamos melhorar em algo, senão nós não estaríamos no planeta Terra. E para isso que tem a família, para isso que tem esses nossos amigos afins, né? Esse grupo que a gente se encontra. Tem algumas pessoas na nossa vida que elas vêm perante nós e passa. Elas vêm e acaba passando, não tem aquele elo. Mas tem aqueles que ficam, né? Que nem os nossos irmãos de sangue. Esses eu tenho que estar sempre junto, eu tenho que estar sempre perdoando, sempre ajudando no que for preciso, sempre aceitando ele como ele é e tentando ajudá-lo para que seja uma pessoa melhor. Eu não consigo, conversando, falando, então vamos fazer orações. Oração para que essa pessoa, se encontre, para que essa pessoa seja feliz. É por isso que tem os laços de família, para a gente aprender. Então, como aqui na Terra a gente não tem as nossas amizades, a gente procura aqueles que são afins, né? Para ser o nosso amigo é aquele que pensa como a gente, não é assim? Então, por isso que a gente tem essa amizade. Mas às vezes tem aqueles que insistem em estar conosco, mas não pensam como nós. E nós precisamos aceitá-lo como ele é. Nós não temos que modificá-lo, e sim ajudá-lo ou nos ajudar a ser pessoas melhores, ou ver com o que ele está fazendo ou com o que ele está nos querendo mostrar,
ver onde nós estamos errando. Então, laços de família é quando nós somos da mesma família, a gente reencarna na mesma família e a gente vem com as mesmas pessoas. Então, de repente, nessa encarnação, eu tive um pai e uma mãe e eu tive 7 irmãos. Na próxima, eu posso vir sendo eu a mãe e eles todos serem meus filhos, como eu posso vir sendo eu o pai e todos eles os meus filhos, ou como eu estou nessa, sendo apenas uma irmã e todos meus irmãos, porque perante Deus todos somos irmãos, né? Então, se estamos juntos, tem um porquê. E aí a gente pensa assim: "Poxa, mas por que que eu não lembro da vida passada? Ficaria mais fácil, né, eu ficar de bem logo com essa pessoa". Porque Deus é tão justo, mas tão justo conosco, que Ele faz com que nós esqueçamos das nossas vidas, dessas vidas nossa passada. Porque que ele, assim que a gente reencarna, a gente esquece. Porque vocês já pararam para pensar se aquele meu melhor amigo hoje foi aquele que me mais prejudicou nessa vida que passou? Será que eu ia conseguir perdoá-lo, esquecer tudo que ele já tem do que ele me fez em vidas passadas? Então, eu preciso, entender isso, que Deus é muito bom. Ele não deixa com que nós lembremos das nossas vidas passadas, justamente para a gente ter a oportunidade de nos melhorarmos e de ajudar aquele que está conosco a melhorar. Então, e naquela época, há muitos anos, lá na época de Cristo, né, quando Cristo veio aqui na Terra, também eles já acreditavam em reencarnação, porque alguns diziam que Jesus era a reencarnação de João Batista, que Elias era a reencarnação de João Batista. Só que eles não entendiam que para reencarnar, a alma precisa ir de novo para outra morada, para ela ver os seus erros e reencarnar novamente. Reencarnar não quer dizer no mesmo corpo, é em outro corpo. Por isso, como eles ainda não conseguiam entender isso antigamente, então eles tinham essas ideias, né, de achar que Jesus foi João Batista. Jesus não podia ter sido João Batista, porque ele estava encarnado junto com João Batista. Então ele não podia ser Elias, ele estava reencarnado junto com Elias. Depois, esses foram e Jesus ainda estava aqui. Então, ressuscitar, sim, que é no mesmo corpo, mas isso só Jesus, né, que ressuscitou. Então, nós temos que entender que nós só podemos reencarnar. A gente sai desse corpo, a Terra come esse corpo físico que nós temos, e a nossa alma, que é a essência, que é o mais importante, é que continua, que segue. E é ela que volta para ter o reajuste aqui na Terra. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou explicar para vocês eu vou contar uma outra história de uma menina que ela era muito feliz. Ela tinha uma família maravilhosa. Ela tinha um círculo de amizade muito querido. Ela era muito querida no círculo que ela frequentava, do centro espírita. Ela era muito feliz na casa dela com os irmãos, os pais. Mas um dia, ela estava chegando da faculdade e ela ouviu a tia dela dizer assim para a mãe dela: "Olha, está na hora de você dizer para Renata que ela não é sua filha".
que você encontrou ela num cestinho em frente à sua casa". Aí ela ficou assim desconcertada, porque ela não sabia que ela não era filha verdadeira deles, e era sim adotada. Aí ela entrou e falou: "Como assim? Eu não sou sua filha?" Aí a mãe falou: "Ô filha, eu ia te dizer, mas achei que ainda não era a hora. É que nós encontramos você num cestinho em frente à nossa casa. Uma pessoa deixou e pediu num bilhete que pudéssemos dar o nome a você e que você pudesse ser a nossa filha. E vocês nunca procuraram essa pessoa?" "Sim, filha. Naquela época não tinha assim computador, né, como está tendo agora, não tinha redes sociais. Então a gente colocou no jornal local se alguém tinha deixado uma menina, nós pusemos na televisão, nos rádios, mas a gente não encontrou. Então, depois que nós mostramos tudo isso ao juiz, que a gente fez de tudo para encontrar sua mãe, seus pais, e não conseguimos encontrar, o juiz pediu que a gente, então, pudesse registrar você como nossa filha. Aí ela ficou pensativa, pensativa, mas ela tinha tido uma criação muito boa, sabe? E aí ela abraçou os pais, a mãe dela que estava ali, o pai também estava tomando café. Ela abraçou eles e disse: "Tudo bem, eu estou feliz que eu estou com vocês, que vocês são meus pais, mas eu gostaria de conhecer os meus pais biológicos". E a mãe dela falou: "Mas a gente não conseguiu, filha". Aí ela tentou, ela colocou nas redes sociais, ela colocou na internet, para ver se ela conseguia achar os pais dela, mas não conseguiu. Foram meses de tentativa e não conseguiu. Aí um dia ela chegou para a mãe dela e falou assim: eu vou lá na casa espírita, eu vou falar com o pai de santo lá, com o diretor, né, da casa, se ele pode dizer quem é minha mãe, quem foram os meus pais". Aí ela foi. Chegou lá, o pai falou assim para ela: "Olha, não é bem assim. A gente precisa marcar uma reunião com médiuns, e esses médiuns pode ser, se for, eh, se Jesus achar, Deus achar, né, que você tem que saber o nome dos seus pais biológicos, aí nós vamos te dizer. Mas se Deus achar que não, não vai ter como, porque nem nós vamos saber". Ela falou: "Não faz mal, mas vamos tentar". Ele falou: "Então tá, então vamos marcar tal dia, tal hora, você esteja aqui junto com sua mãe e com seu pai". E ela foi, e convidou e fez os pais irem junto. Chegou lá, marcaram uma sessão, fizeram uma uma mesa, né, com pessoas mediúnicas que iriam ver se a espiritualidade iria dizer. E fizeram lá, todo o trabalho mediúnico, fizeram a pergunta, e a resposta que vinha era assim: "Seu pai, sua mãe é a Ruth e o Jorge". Aí ela falava assim: "Mas a Ruth e o Jorge são esses os meus pais que me criaram. Eu quero saber quem são os meus pais biológicos, a Ruth e o Jorge". E não deram outra explicação. Aí ela ficou encafifada com isso, e ela foi conversar com o diretor da casa. Mas os médiuns ficaram dando o nome do meu pai e da minha mãe, não daqueles que me tiveram. Aí o diretor falou: "Porque pode ter sido que não conseguiram saber, que só passaram isso para eles". "Ah, mas eu queria tanto saber". Aí o pai falou assim: "Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro dia para ver o que que aconteceu, por que que você foi parar nessa casa". Então marcaram e fizeram
outra sessão mediúnica para conversar com a espiritualidade e saber o porquê que ela foi parar com a Ruth e o Jorge. Chegou lá, fizeram a mesa branca, tudo o trabalho mediúnico. Quando chegou na hora, eles responderam: Você, minha filha, era para ter sido filha da Ruth, mas quando a Ruth resolveu reencarnar, ela já reencarnou com o propósito de não ter uma filha mulher, porque ela achava melhor ela não ter, porque ela achou que ela judiou muito de você em outras vidas. Então ela não queria ter tido você, mas a Ruth casou e teve os, os 7 filhos homens dela, com o Jorge, e foi uma ótima mãe, e foi uma excelente mãe. Aí a espiritualidade achou por dever que você podia sim ser filha da Ruth, ela ia saber cuidar de você. Foi quando essa pessoa se prontificou a trazer você, a ter você e deixar na porta da Ruth, porque até depois, quando ela já estava com 7 filhos homens, biologicamente ela não podia mais ter filhos, ela já tinha uma certa idade. Então você foi deixada, mas você é filha dela, é filha da Ruth e do Jorge. E aí, com esse entendimento, com essa explicação, essa moça ficou feliz. Ela entendeu que por isso que ela amava tanto aquela mãe e por isso que ela amava tanto aquele pai. Olha que bonito. Ela soube perdoar a mãe dela. Ela, seja lá o que essa mãe fez para ela em outra vida, ela soube perdoar. Talvez, se a mãe dela tivesse lembrado o que teria feito para essa filha, será que ela teria conseguido criar ela com tanto amor, com tanto carinho, sem nenhuma culpa? Então, por isso que a gente precisa ficar bem atento e não procurar entender muito os desígnios de Deus, procurar levar a nossa vida adiante, essa vida a qual nós estamos vivendo. Então, vamos deixar essas 2 historinhas como reflexões e vamos, a partir de hoje, fazer como se fosse o primeiro dia do resto de nossas vidas. Vamos fazer desse dia de hoje, daqui para frente, ser pessoas melhores, cuidar mais daqueles que nos deixam chateado, com, procurar compreender melhor essas pessoas, compreender, viver melhor com as pessoas que nos é mais difícil, para que todos possamos estar bem, estarmos harmonizados. E assim eu vou agradecendo a vocês por mais esse dia de preleção. E agradecidos que estou, vamos fechar os nossos olhos novamente e vamos aproveitar esse momento de luz, de muita paz, e vamos mandando essa luz a todo o planeta Terra, a todos esses que estão nesse planeta, que estão passando por dificuldades, que estão passando por emoções muito fortes. Vamos mandar essa luz a todos esses que estão em dificuldades físicas, morais, espirituais, para todos esses que estão em hospitais, em asilos, orfanatos. Vamos mandando essa luz principalmente para aquela pessoa que nos é mais difícil, para que possamos compreendê-la como ela é
e que essa luz chegue nela e ela possa nos compreender como somos e tentarmos, a partir de agora, sermos pessoas melhores. E assim nós vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a Maria, sua mãe, por mais essa preleção do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Encerrou.